Eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra em Hebreus, capítulo 2, de 4 a 18, de 14 a 18, e 4, de 14 a 16. E nele nós vamos pensar rapidamente sobre por que Jesus teve que se encarnar. Se ele, sendo Deus, Criador dos céus e da terra, o dono de tudo, por que ele teve que se fazer homem como nós? Então nós vamos, Hebreus capítulo 2, começando no 14, e depois nós vamos por 4, começando no 14 também. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Agora, capítulo 4, só virar a página aí, versículo 14 também. Começando no 14, diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Oremos. Pai, mais uma vez clamamos a Tua graça esta noite para as nossas vidas. Fale ao nosso coração e ajuda-nos a compreender a importância do nascimento do Senhor Jesus. E ajuda-nos também a crermos no sacrifício dele. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Vamos pensar rapidamente sobre essa pergunta. Por que Jesus teve que encarnar? Por que Jesus, já sendo Deus eterno, que viveu desde a eternidade, antes de tudo existir, por que ele teve que se fazer carne, assim como eu, assim como você? E o texto que a gente acabou de ler nos dá algumas razões por que Jesus teve que encarnar. Imagina assim, vocês me conhecem e eu nunca perdi nenhum ente querido, nunca nenhum parente meu morreu. E aí eu vou no velório do seu pai ou da sua mãe ou do seu filho, e chegando lá no velório, eu digo assim para você: sinto muito, mas você sabe que eu nunca perdi um ente querido. O que você vai pensar? Você sente muito porque você não sabe o que eu estou passando, por isso que você diz, né? Então, para que não houvesse isso, quando a gente falasse a respeito do Senhor Jesus, para que quando ele pedisse algo para nós, para que nós não tenhamos o direito de dizer para ele, porque o Senhor não passou por isso que está pedindo algo desse tamanho para nós. Então, para que não houvesse essa discrepância, o que aconteceu? O próprio Senhor Jesus, ele veio se fazer homem e viver na carne como eu e como você, mas o texto diz que, exceto pelo pecado, ele viveu como nós. Ele viveu como nós, sem pecado. E o texto nos dá algumas razões por que ele se encarnou. A primeira razão foi para derrotar o diabo. Quando você vê o capítulo 2, o verso 14, ele diz assim,
visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, quem ele veio socorrer? Pessoas como eu, pessoas como você, de carne e sangue. E o texto diz, visto como os filhos são de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Jesus participou da mesma condição que eu e você temos. Para quê? Para que ele pudesse morrer. Para que ele pudesse morrer, ele tinha que nascer e ele tinha que ter um corpo. Deus, é lógico, Deus não pode morrer, mas ele teve que se encarnar, participar da nossa natureza, para que assim pudesse morrer. E o que ele faria através da sua morte? O verso 14 do capítulo 2 diz assim, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus, através da sua morte, trouxe um fim ao reinado do diabo. Hoje nós não precisamos mais temer aquilo que o diabo pode fazer conosco. Sim, ele está aí no mundo, ele está aí agindo, mas para aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo, a Bíblia diz que ele não tem mais poder sobre essas pessoas. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus o guarda, de maneira que o maligno não o toca. Então, não que o diabo não exista, mas aquilo que ele fazia conosco antes da morte de Jesus, perdeu o efeito. A Bíblia diz que Jesus tornou inoperante a morte. O diabo, ele reinava zombando do ser humano, levando ele para a sarjeta e depois ficava apenas observando a morte desse ser humano na miséria. Mas o texto diz que Jesus, ele teve que se encarnar para, através da sua morte, derrotar o diabo. Esse é o primeiro ponto que o texto nos mostra da importância da encarnação do Senhor Jesus. O segundo ponto foi assim, para libertar os escravizados pelo medo da morte. A pessoa sem Jesus, ela vive com medo de morrer. Principalmente por causa da incerteza que o futuro lhe traz. A pessoa sem Jesus, ela não sabe para onde ela vai após a morte. E quando ela passa pelo vale da sombra da morte, quando a morte ronda a sua casa, a pessoa fica desesperada. Ela não sabe a que se apegar. Ela nem dorme à noite, porque ela pensa que um dia ela pode morrer. Mas o texto diz que Jesus, ele veio para o quê? Ao verso 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Se você tem medo da morte, você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Você precisa conhecer o Senhor Jesus, porque ele veio para nos dar vida, e vida em abundante, uma vida que vai além dessa existência que nós temos aqui na terra. Então era necessário que Jesus encarnasse para que através da sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, que era o diabo, e que assim, derrotando o diabo, ele pudesse nos libertar do medo da morte. E aqui o texto é muito claro, ele veio libertar aqueles que estavam durante toda a vida escravizados ao medo da morte. Então Jesus, ele veio para morrer e libertar você. Ele morreu a morte que eu e você merecíamos, para que agora a gente pudesse viver a vida que ele tem. E a vida que ele tem é superior a essa existência que nós temos aqui, e será muito melhor quando nós estivermos lá com ele na glória, desfrutando plenamente da vida. Terceira razão que o texto nos diz é que ele se encarnou para quê? Para tornar-se sumo sacerdote fiel entre Deus e os homens. Na verdade, Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. Por quê? Porque ele tinha tanto que se identificar com Deus, mas ele também tinha que se identificar conosco, para que ele pudesse ser tanto o ofertante, quanto a própria oferta que traria redenção a nós.
E o que um sumo sacerdote fazia no sistema religioso dos judeus? O sumo sacerdote era aquela pessoa que estava entre Deus e o homem. Ele recebia as orientações de Deus para transmitir ao povo e recebia a resposta do povo para transmiti-la a Deus. Portanto, ele era o mediador, ele estava entre Deus e os homens. E agora diz que Jesus, vamos lá para o verso 16, diz: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel. Ou seja, parece que o texto está nos mostrando assim, que Jesus, ele tinha que participar da nossa natureza, da nossa condição, para saber o que é que nós sofremos, o que é que nós passamos quando estamos sendo tentados, quando estamos sofrendo, quando estamos sendo abatidos por problemas, para que ele soubesse exatamente e pudesse interceder por nós. Ele era um sumo sacerdote fiel, porque ele experimentou na carne as nossas aflições, para que depois ele pudesse nos socorrer, quando nós chegássemos a ele. E a próxima razão por que Jesus teve que se encarnar, para experimentar os sofrimentos daqueles a quem salvaria. Olha o verso 18. Ele diz assim, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Ou seja, às vezes você diz assim, ninguém sofre como eu, o meu sofrimento é muito grande. Mas quando nós olhamos para Jesus, vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo? Assistiram o tamanho do sofrimento do Senhor Jesus? Será que eu e você sofremos mais do que ele? Mas o sofrimento maior não foi tanto os açoites. O sofrimento maior não foi tanto o desprezo. O sofrimento maior foi uma pessoa santa, pura, como o Senhor Jesus, receber ali na cruz o pecado de toda a humanidade. Mas isso ainda também não foi o máximo. O pior de tudo foi que houve um abandono do próprio Pai. Ali na cruz, quando ele estava para receber todos os nossos pecados, o próprio Senhor Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? O próprio Deus abandonou ele ali na cruz, porque na hora que ele ia receber os nossos pecados, a santidade de Deus não poderia ter contato com os nossos pecados. O próprio Deus o abandonou. Talvez você diga, ninguém me ama. Talvez você diga, eu sou sozinho. Mas será que você foi tão sozinho quanto Jesus foi ali na cruz, quando recebeu o pecado de toda a humanidade, coisa que o próprio Pai teve que abandoná-lo naquele momento? Por mais que você seja solitário, tenha alguém que ainda se preocupa contigo. Por mais que você diga, eu sou sozinho, você tem um Deus que sabe o que você está passando e se preocupa com você. Portanto, a gente caminhando para o próximo texto, que é o de Hebreus 4, 14 e 16, por que Jesus teve que se encarnar? Para conceder-nos misericórdia e graça na hora da tentação. Talvez eu e você, olhando para os problemas que nós enfrentamos, nós achamos que o nosso sofrimento é diferente do sofrimento do resto da humanidade. O nosso sofrimento sempre é maior do que o sofrimento do nosso irmão. Mas o sofrimento de Jesus foi maior do que o sofrimento de todos nós juntos. E o texto diz que ele experimentou na própria carne todas as nossas aflições, para que agora, quando você clamasse a ele, ele pudesse saber exatamente o que você está sentindo, para que ele venha socorrer você. Então, diante dessas razões, por que Jesus teve que se encarnar, por que nós comemoramos o Natal, nós temos que pensar, a encarnação de Jesus nos proporciona o quê? Primeiro, a gente tem que entender que a encarnação de Jesus nos proporciona encorajamento para levar a Deus todas as nossas dificuldades, pois Jesus as conhece bem e pode nos conceder graça
e misericórdia. Talvez você esteja dizendo, eu estou com uma dor de cabeça crônica, eu tenho uma dor na coluna, uma dor no joelho que não passe. Jesus, ele sabe exatamente o que é sofrer dor. Ele foi cravado, cravos colocaram ele numa cruz, tanto nas mãos quanto nos pés. Fora que ele já tinha sido açoitado por horas, zombado, com uma coroa de espinho na cabeça. Isso sim, eu não estou dizendo que o seu sofrimento não seja sofrimento. Eu estou dizendo que é tão sofrimento quanto o de Jesus. E que ele conhece o que é sofrer. Por isso, quando estamos sofrendo, eu e você podemos chegar a ele e pedir, Senhor Jesus, eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu cuidado, eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Vem me aliviar. Porque ele conhece, ele se encarnou e ele viveu como você e experimentou as nossas aflições para ser um sumo sacerdote fiel diante de Deus. Quando você estiver na solidão, Jesus sabe o que é solidão. Ele foi abandonado por aqueles 12 homens que andaram com ele 3 anos, comeram o pão que ele multiplicou. Estiveram com ele durante a tempestade, quando ele acalmou o mar. Andaram com ele, viram os milagres, viram ele curando coxos, aleijados, cegos. Viram tudo o que Jesus fez. E na hora que Jesus mais precisava, o que eles fizeram? Viraram as costas e cada um fugiu para proteger a própria vida. Até o Pedrão que dizia, contigo eu vou se preciso for até a morte. Mas na hora que precisou estar do lado de Jesus, eu não o conheço. Não, você está enganado, eu nunca vi ele, nem ouvi falar dele. Imagina a solidão de Jesus, e quando ele está ali no pátio, que ele tinha dito, Pedro, hoje te digo que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E quando o galo cantou, após ele negar a 3ª vez, diz que Jesus olhou diretamente para ele. E imagina a tristeza de Jesus olhando para ele, que tinha acabado de negá-lo pela 3ª vez. E aí diz que Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Se você reclama da sua solidão, Jesus também foi solitário. E ele sabe o que é isso e ele pode te socorrer. Talvez o abandono, talvez seja o desprezo. As autoridades desprezaram o autor da vida. E talvez você reclama que as pessoas estão te desprezando. Ninguém mais do que Jesus foi desprezado. Traição. Talvez você fale, eu fui traído pelo meu marido, eu fui traído pela minha esposa. Talvez você diga, eu fui traído pelo meu patrão ou pelo meu amigo de trabalho. Jesus foi traído por alguém que comia com ele. Alguém que ele tirou lá do anonimato e trouxe para caminhar com ele, o autor da vida. E ainda assim Judas foi e vendeu ele por 30 moedas de prata. Isso é traição. Talvez você reclame da humilhação. Eu estou sendo humilhado pela minha sogra. Eu sou humilhado pelo meu genro, ou pelo meu marido, ou pela minha esposa, ou pela minha mãe, pelo meu filho, pelo meu patrão. Eu sou muito humilhado. Mais humilhação do que o próprio dono do universo se fazer homem como eu e você, ser cuspido, açoitado em praça pública, zombado, esbofeteado, cravado numa cruz que era a morte mais cruel e desprezível. E ele fez tudo isso sem abrir a boca. Talvez você reclame do cansaço. Ele também esteve cansado. Os seus discípulos não conseguiram ficar 1 hora orando com ele. Todos dormiram enquanto ele clamava na agonia da sua alma. Talvez você reclame da fome. Teve vez que ele passou fome. Ele ficou 40 dias no deserto sem comer. Talvez você reclame do sono. Ele também teve sono. Ele se cansou, teve sono. Talvez você fale, mas e luto? Ele também sofreu com a morte de Lázaro e dos seus amigos. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro por causa do tanto que ele o amava. E ele próprio enfrentou a morte. Ou você reclama da zombaria, zombam de você.
Talvez por causa do seu cabelo que está caindo, chamam você, agora você sofre bullying, ai, você é carequinha. Aí você fica todo... Zombaram muito e muito do Senhor Jesus. E Ele sabe o que é ser zombado. Portanto, na hora da zombaria, corra até Ele, procure por Ele. Ele pode te socorrer. Na hora das fofocas, inventaram um monte de coisa a respeito do Senhor Jesus, tudo mentira. Portanto, na hora da fofoca, clame ao Senhor Jesus. Ele sabe o que você está passando e Ele pode te socorrer. Na hora da calúnia, na hora da indiferença. Imagina que certa vez Ele curou 10 leprosos. Sabe quantos voltaram para agradecê-lo? Apenas um. De 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Os outros foram indiferentes para com a bênção recebida. Talvez você reclame da ira. A ira que as pessoas têm contra você. Ou você reclama do egoísmo das pessoas, da maldade das pessoas. Ou seja, o que for o seu problema. Jesus, Ele enfrentou problema semelhante ao seu. Por isso que Ele encarnou. Para saber exatamente o que eu e você passamos. Para que na hora que nós necessitarmos, Ele está pronto para nos socorrer. Qual é o seu problema aqui essa noite? O que tem incomodado? O que tem ferido o seu coração? O que tem magoado você? O que tem tirado o seu sono? Não importa o que seja, o Senhor Jesus experimentou a mesma situação aqui na terra. Por isso que Ele encarnou, para que quando Ele falasse que pode te socorrer, eu e você não tenhamos condições de falar, você não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. E muito mais do que nós sofremos, Ele sofreu. Portanto, quando você está sofrendo, o que você tem que fazer é clamar pela graça e pela misericórdia dEle. O texto, capítulo 4, no verso 16, ele diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Já que Jesus se fez homem como nós, morreu por nós, sofreu como nós, aqui que diz... Então, aproxime-se do trono da graça. Aproxime-se de Deus. De que forma? Será que Ele vai me atender? Será que Ele vai me ouvir? Não. O texto diz, se aproxime com toda a confiança. A fim de quê? A fim de receber misericórdia. Misericórdia é tratar a miséria do outro com o coração. E é assim que Deus trata a nossa miséria. É assim que Deus olha para nós. Ele não olha com um olhar fuzilante, mas Ele nos olha com um olhar misericordioso. Ele sabe do que nós somos feitos, e Ele sabe das nossas aflições, porque Ele viveu como nós. E agora, Ele diz assim, para que a gente receba misericórdia e encontremos graça. Graça é um favor imerecido. Realmente, eu e você não merecemos tamanho amor. Mas Ele derrama graça abundante sobre as nossas vidas. E diz assim, graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? O que tem atormentado a sua alma? O que tem quebrantado o seu coração? O que tem tirado o seu sono? Jesus, Ele quer ouvir de você. Ele quer receber a sua petição. Ele quer receber o seu clamor. E além de receber o seu clamor, Ele tem graça para conceder a você, a fim de te socorrer. Depois que Jesus nasceu, eu e você só sofremos sozinhos se quisermos. Porque Ele veio experimentar as nossas aflições para saber exatamente o que nós precisamos quando clamamos a Ele. Talvez hoje seja a noite de você entregar a sua vida para que Ele cuide. Talvez hoje seja a noite que você vai entregar os seus pecados para que Ele perdoe. Talvez hoje você vai entregar a sua dor, a sua doença, a sua desilusão amorosa. Talvez hoje você vai entregar a perseguição, a injustiça que você está passando para que Ele tome conta da sua vida. Talvez hoje seja o encontro com esse Senhor Jesus maravilhoso que nasceu para trazer esperança, mas uma viva esperança, que não vai terminar aqui, mas vai acompanhar você por toda a eternidade. Portanto, eu gostaria de encerrar desafiando a você esta noite. Se você tem algo
que tem incomodado a você, traga aos pés do Senhor Jesus. Coloque o seu problema, a sua aflição, a sua dor, a sua tristeza aos pés desse Senhor maravilhoso. Ele sabe exatamente o que você está passando. E melhor ainda, às vezes, nem nós mesmos sabemos o que nós precisamos. Você já teve dias assim? Você está tudo bem, você tem dinheiro, você tem saúde, sua família está tranquila, você tem comida, a temperatura está agradável, está tudo, mas o seu coração está inquieto e você não consegue sossegar. Às vezes você não sabe nem o que pedir a Deus. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que quando nós estamos dessa forma, o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele intercede por nós de uma forma que nós nem mesmo temos como nos expressar diante de Deus. Mas o Espírito sonda o mais profundo do nosso ser e conhece o nosso ser. E por isso pode colocar diante de Deus as nossas petições. Talvez você aqui esta noite precise não apenas de uma bênção do Senhor Jesus, mas talvez essa noite você precise do próprio Senhor Jesus, como seu Senhor e o seu Salvador. Aquele que pode acalmar a sua alma, aquele que pode transformar o maremoto da sua vida numa calmaria. Talvez a única coisa que você precisa aqui esta noite seja a paz com Deus. E essa paz só vem quando nós estamos bem com Deus, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. Talvez a coisa que você precisa hoje à noite é deixar de lutar, assim como Carlinhos deixou de lutar há 3 anos atrás, e se entregar plenamente a esse Jesus maravilhoso. Portanto, eu gostaria de encerrar orando. Eu quero desafiar você, se tem algo que incomoda o seu coração essa noite, traga aos pés do Senhor Jesus. Venha aqui à frente para que a gente possa orar por sua vida. Ou mesmo, se você gostaria essa noite de entregar a sua vida para que Jesus cuidasse dela, venha aqui à frente. Traga a sua vida como uma oferta, um presente para o aniversariante, para que ele cuide da sua vida, perdoe os seus pecados e te dê a vida eterna. Reconheça que você precisa dele, reconheça que você é incapaz de se salvar e que precisa da salvação que só ele pode dar.